Lucas, capítulo 7. Quem achou, diga glória a Deus. Eu estou de óculos novo, irmão. No óculos novo e nariz quebrado, mas vamos ver. Óculos novo e cara inchada. Irmãos, quando eu me olhei no espelho, eu tive um acidente aqui na igreja ontem. Quando eu me olhei no espelho, eu falei: Jesus, estou parecendo aqueles bebum que caem com a cara ralando no chão. Eu olhei, quem já viu? Não estou menosprezando, mas eu já vi muitos com a cara ralada, bebe, enche a cara e leva aquele escorregão, rala toda a cara. Eu olhei no espelho e falei: meu Deus. Capítulo 7, versículo... Eu preparei a mensagem com a Bíblia e trouxe outra. Capítulo 7, versículo a partir do 11. Irmãos, me permitam uma coisa antes, desculpa. Eu quero orar por quem está enfermo. Eu recebi muitas mensagens, muitas mesmo, de irmãos que não estão na igreja hoje, porque o filho está doente, o esposo está doente, a própria pessoa está doente de dengue, a maioria das pessoas, e essa dengue não tem sido uma comum, né? Fica aí 1, 2 semanas, né, prevalecendo, e eu quero orar agora, porque pessoas estão lamentando de não poder estar aqui hoje. Eu quero orar. A Vini e o Gabi também mandaram mensagem. Senhor, eu não quero começar esse culto antes de orar por essas pessoas, Deus, que são importantes, que estão tristes por não estar aqui hoje, Jesus, mas que o Senhor entre com não apenas o consolo por não estarem aqui, mas com a cura, meu Pai. Para a glória e honra do Teu nome, essa doença tem prevalecido muitos dias no corpo, na vida das pessoas, e tem se alastrado o Brasil afora, mas nós sabemos que todas as coisas colaboram para o bem. A dor, Senhor, muitas vezes é necessária, a Deus, para nós aperfeiçoarmos o nosso coração, mas não assim, não enfermidade que vem assim, Senhor, de uma forma tão terrível, tem vindo sobre tantos membros da tua igreja, tantas pessoas, tem acometido tantas pessoas, matado muitas pessoas, mas que o Senhor traga paz, traga saúde perfeita, para a glória e honra do teu nome santo e maravilhoso. Cuida dos teus servos e servas que estão enfermos agora, trazendo cura em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Você pode louvar a Deus? Agora sim, capítulo 7, versículo 11. No dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, em algumas versões na tradução moderna, o caixão, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se então o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Só até aí. Estende a mão para cá agora, ore por mim, por favor. Querido, maravilhoso e eterno Deus, eu te amo, eu te louvo. Jesus, eu te agradeço de todo o meu coração, que todo cansaço, que toda preocupação,
caiam por terra agora, em mim, no meu irmão e na minha irmã. Encha-me, Espírito do Senhor, da tua presença, para a glória e honra do teu nome santo e eterno. Fala, Deus, através de mim. Derrube as barreiras para a glória do teu nome, e que nós não saiamos daqui hoje da mesma maneira que chegamos. É isso que eu te peço, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Como homem, hoje costuma-se falar muito... se você não é mulher, não pode falar por mulher, não tem lugar de fala. Já ouviu essa expressão? Não tem. Se você não é LGBTQRMSTHYJ, você não tem lugar de fala. Se você não é nordestino, eu sou, mas se você não é, você é xenófobo, você não tem lugar de fala. Ou é misógino, se não é mulher, você não tem lugar de fala. Hoje está muito costumeiro dizer, se você não tem vínculo, você não tem propriedade para falar sobre isso. Eu não sou mãe, sou homem, masculino, né? Mas quero falar sobre mães, apesar de talvez eu não ter lugar de fala, mas tenho a autoridade de Deus para falar aquilo que Ele coloca no meu coração. Amém? Mas... para mim, eu ia pedir para uma mãe pregar hoje. Ia ser uma mãe que ia pregar hoje, né? Até ia falar para minha mulher pregar. Aí pensei em algumas pastoras amigas minhas para trazer a mensagem. Eu falei, não é justo falar para a mãe fazer o serviço, né? Deixa as mães sentarem hoje e deixa eu fazer o serviço. Quem quiser dizer que eu não tenho lugar de fala, também não tem problema. Mas, irmãos, eu não sou mãe, mas eu tenho propriedade para falar da parte de Deus, porque ninguém conhece melhor as mães do que quem as criou. E sendo Deus que coloca no nosso coração a palavra, então eu me aproprio da autoridade para falar e quero dizer, mães, Deus tem cuidado de vocês. Amém? Pais, filhos, Deus tem carinhosamente cuidado de vocês. Mas é verdade que quando se trata de emoção, do emocional, do psicológico, das mães com relação aos filhos, como homem vai ser difícil de falar. Por quê? Porque como homem nós pensamos diferente. Como pais, né? Nós podemos falar com a autoridade de pai. Os homens, porque somos pais, pensamos como pais, a nossa maneira e as nossas emoções são diferentes das mulheres, não são inferiores, não são menores, porque Deus deu para cada um o quê? Um talento, um dom. Para as mães, para as mulheres, Deus deu o dom de ser mãe. E para os homens de ser o quê? Pai, de se preocupar, de educar, de estar junto, de dar exemplo, de manter a casa, a família, os filhos. Se o filho é homem, ensiná-lo nos caminhos que ele trilhou. Se a filha é mulher, ensinar ela, incentivar ela nos caminhos que a mãe trilhou. Mas é difícil para mim sentir o que vocês mães, o que vocês mulheres sentem. Enquanto a minha mulher gerava os meus filhos no ventre dela, eu imaginava 1001 coisas, mas eu jamais poderia sentir o que ela sentiu. Eu ontem à noite estava pensando e dizendo, a minha mulher tem 9 meses a mais de intimidade com os meus filhos do que eu. Enquanto eu imaginava, ela já sentia. É assim, mães? Opa, cadê as mães? Cadê as mães? Digam amém. É assim ou não? Vocês têm ou não 9 meses a mais de intimidade do que o seu marido? Do que o pai de seus filhos? Por isso que nós damos uma responsabilidade para vocês. Por isso que nós cobramos. Enquanto eu imaginava o que estava acontecendo lá dentro, as mães já estavam sentindo
o que os filhos estavam fazendo. Não, repito, que a nossa participação, a minha de pai, você de pai, seja inferior, só é diferente. Eu não senti o que ela sentia, mas também eu me preocupava com o que ela não se preocupava. Comunhão é isso. Comunhão conjugal, comunhão familiar, comunhão entre irmãos, principalmente entre marido e esposa, é começar a se preocupar para que ela não se preocupe. Tem coisas que ele ou ela já estão preocupados demais. Então deixa eu agora me preocupar, no caso dos pais, para que a mãe e os filhos estejam o quê? Bem. Enquanto ela se preocupava em se alimentar, enquanto ela se preocupava em cuidar do que ela, de dormir, com cuidado com o que ela comia, de nem pintar o cabelo, é assim? Não pode pintar o cabelo, tudo que você come afeta a criança, enquanto ela, e é uma grande e enorme preocupação, é ou não é, mães? É ou não é, mulheres? Nós, homens, por outro lado, tínhamos que nos preocupar, ela está bem? Ela está sentindo alguma coisa? O bebê está bem, precisa levar no médico, precisa comprar um medicamento, preciso causar um ambiente, proporcionar um ambiente onde ela tenha o menor estresse possível. É assim a preocupação dos homens? Tem que ser essa ou não? Tem. Essa tem que ser a preocupação dos homens. Mas a partir do nascimento dos filhos, eu nunca pensei em criar os meus filhos sem a minha esposa. Nunca pensei. Nunca passou pela cabeça, quando nós casamos e tivemos a Bianca, depois a Andréia, depois o Davi, nunca passou pela cabeça da gente criar os filhos como? Separados. Porque não foi para isso que Deus o quê? Casou. Não foi para isso que Deus uniu o homem e a mulher. Ele uniu para que gerássemos filhos, cuidássemos, criássemos, educássemos como? Juntos. Para que eles tivessem um crescimento intelectual, emocional, psicossocial, moral, completo. Trazendo traços, semelhanças, qualidades do pai e da mãe. Não é porque ela é menina que nasce uma filha, que ela não precisa da presença masculina para se adaptar a uma sociedade que é masculina e feminina. Então a presença do pai é necessária, a presença da mãe é necessária. E eu nunca pensei, nunca passou pela cabeça criar os meus filhos sem a minha esposa, até porque não foi para isso que Deus fez. Mas passou pela minha cabeça o dia que ela foi para a UTI e que ela quase partiu. Aí passou pela minha cabeça, eu falei, meu Deus, ela está correndo risco de realmente partir. E agora, como eu vou fazer para criar os meus filhos sem ela? Porque vai fazer falta. E vai fazer o quê? Muita falta. Se os pais soubessem, pais que se separaram, soubessem o mal que causam aos seus filhos, jamais se separariam. Jamais nem pensariam em se separar. Sabe por quê? Porque não foram os seus filhos que decidiram. Foram vocês que os trouxeram ao mundo. E vocês são responsáveis, emocional, espiritual, psicossocial, moral, de educá-los, de criá-los juntos e criá-los bem. Não de qualquer jeito, não dando mau exemplo, não dando mau testemunho. Você tem uma grande responsabilidade, mãe. Hoje é culto da família. Eu não poderia pregar sobre outra coisa. Amém? Você, pai, tem uma grande responsabilidade moral sobre os seus filhos. Quando uma mãe abandona os filhos, ela realmente cometeu a maior loucura da vida dela e vai carregar esse erro pro resto da vida. Irmãos, eu não sei eu sei que Deus perdoa todos os pecados, amém?
Se a pessoa tiver um arrependimento, o quê? Genuíno. Se tiver um arrependimento genuíno. Mas a consequência vai ser o quê? Grande. Eu não sei como pais pode simplesmente dizer, vou embora. E largar os filhos sob a responsabilidade da mulher. Eu não entendo, não entra isso na minha cabeça. É de uma irresponsabilidade que não tem tamanho. Muitas vezes, antes de conhecer Jesus, nós pensamos em nos separar. Mas a gente pensava nos filhos. Muitas vezes eu disse, graças a Deus porque a gente não tinha dinheiro para separar e fomos obrigados a ficar juntos. Mas em nenhum momento nós deixamos de pensar nos nossos filhos. O que vai ser? Eu pensava, se a minha mulher casar com outra pessoa, eu tenho 2 filhas. O que essa pessoa que eu não conheço poderá fazer com a minha filha quando ela começar a amadurecer? Quando ela estiver dormindo e a mãe não estiver em casa? Irmãos, eu ficava louco só de imaginar. Eu ficava louco só de imaginar. E acontece essas coisas quando há separação? Acontece. E muito mais do que você possa pensar ou imaginar. Porque aquela pessoa que casou com a esposa, ela não é o responsável. Agora, graças a Deus, quando a pessoa casa com o homem de Deus ou com a mulher de Deus. Depois de Deus dar uma nova chance, depois de Deus dar uma nova oportunidade. Mas se não for uma nova chance, uma nova oportunidade de estar, de refazer ou começar um novo relacionamento da parte de Deus, com pessoa de Deus, o risco é mais do que eminente. A probabilidade é muito maior do que a gente possa pensar ou imaginar de algo dar errado. Ser mãe, ser pai, é um presente tão maravilhoso de Deus, só que muitas pessoas têm renegado e têm agido com imaturidade, têm agido com irresponsabilidade. E às vezes os filhos ouvem, vou me separar de você. Os filhos ouvem. E já começa ali um tormento na cabeça, na mente das crianças. Já começa ali um tormento. A criança fica assustada, a criança fica com medo, ela para de produzir na escola, ela fica agitada, ela fica nervosa, irritada, agride. O homem pode não sentir o que a mulher sente, mas ele tem que ter outros sentimentos. O pai pode não sentir, não ter tido o privilégio, porque é também um privilégio ter gerado um filho dentro de você. É um privilégio. E que privilégio! Quantas mulheres na Bíblia desejavam ser mães e não podiam ser? Não fosse uma intervenção divina, um milagre, para elas conseguirem ser? Não é verdade? Não conseguir ser mãe era uma coisa terrível. É até hoje, em qualquer tempo. Mas o sentimento de mãe é tão grande que eu jamais conseguirei entender coisas que a minha mulher faz pelos meus filhos, que eu falo, mas por que você está fazendo isso? Deixa! É porque eu não carreguei os 9 meses. Eu não tive 9 meses a mais de intimidade com eles que ela tem. Então eu nunca vou entender algumas coisas que ela faz, algumas coisas que ela não me fala. Nunca vou entender. Mas eu sei que é feito com amor. Eu sei o tipo de amor que Deus colocou dentro do coração da minha esposa, dentro do teu coração, pelo teu filho e pela tua filha. Ser mãe é um sentimento tão diferenciado que em Isaías 45:15 diz: acaso poderia uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, do filho que foi gerado no seu ventre? Deus não fala, acaso poderia um pai se esquecer? O texto fala por ter gerado no seu ventre. Acaso poderia uma mãe ser irresponsável a ponto de esquecer da responsabilidade que ela tem como mãe sobre os seus filhos? Se a mãe se esquecer, Deus não vai?
se esquecer. Ainda que haja uma mãe que tenha essa irresponsabilidade, e pode ter, Deus vai se encarregar de cuidar. Mas a consequência irá. Eu já vi muitas pessoas dizerem assim, a fila anda. Né? Quem já ouviu? Ah, não deu certo, a fila anda. Irresponsável, a fila não anda nada. Amanhã você vai chorar, porque a fila andou. Eu posso não saber o que uma mãe sente dentro, mas eu posso entender o que ela sente fora. Eu já tive em velórios de bebês, já tive do nosso próprio bebê, mas eu já tive em velórios onde a mãe enterrava um bebezinho de poucos quilos, mais de uma vez. Aliás, muitas vezes. Irmãos, o pai sofre muito, mas a mãe é totalmente inconsolável. Eu já tive em velório de jovens. Já tive. Muitos, infelizmente, que foram antes do tempo, por não terem ouvido muitas vezes a voz de Deus, ou por ter sido acometidos por um acidente, por um desastre, por uma bala perdida, que é muito comum. Já vi muitos. E a dor que há nos pais é inconsolável, mas na mãe é infinitamente... Um dia eu ajoelhei, uma mãe estava no velório, eu lembro, estava eu e a pastora Roseli, no velório do filho adolescente. E a pastora Roseli ficou do lado dela e eu fiquei ajoelhado aqui na frente, só intercedendo. Aquela mãe dizia assim, eu quero morrer, eu não vou aguentar ficar sem o meu filho, eu não vou aguentar. Principalmente um filho com quem ela já tinha convivido durante um bom tempo. É muito difícil, irmãos. É muito difícil. E eu ficava ali, Senhor, que dor é essa? Senhor, que dor é essa? Que dor terrível. A gente sentia nas nossas entranhas espirituais a dor daquela pessoa e não tinha palavras, porque não existem palavras. Não existem palavras. Pai, mãe, que tem o seu filho. Tem muitas mães que já não os têm. Filhos que têm as suas mães. Tem muitos filhos que já não as têm. A creche não, como fala? Os abrigos, como que chama? Os orfanatos. Minha irmã visitava muitos orfanatos. Os orfanatos estão lotados de crianças que os pais irresponsáveis abandonaram. Os orfanatos estão lotados de crianças cujos pais irresponsáveis não tiveram o zelo que deveriam ter tido, porque não entenderam o presente que Deus deu. E aí, o governo, as autoridades são obrigados a tirar a criança da guarda dos pais para colocar na mão de estranho, porque o estranho vai protegê-los melhor do que os pais. Não é um absurdo? E tem pais hoje que não estão preocupados com os filhos, não. Estão preocupados com a sua própria. Não, eu quero ser feliz. A felicidade do filho, então, que se dane. A felicidade do filho, então, o pai e a mãe querem ser felizes. E o filho? Não tem problema. Mãe, pai responsável, você não sabe o galardão que vocês vão ter. Pai que educa os filhos no caminho do Senhor, mãe que educa os filhos no caminho do Senhor, você não sabe o prêmio que você está para receber lá na frente. Mãe, pai que ora pelos filhos, ainda que não estejam hoje na presença do Senhor,
Tu não sabe o galardão e a alegria que você ainda vai ter lá na frente. É só esperar para ver. Mas pais que não pensam nos filhos, mães que não pensam nos filhos, filhos que não pensam nas mães, vocês também vão ver a semeadura que vocês estão fazendo hoje, a colheita que vai ter lá na frente. Agora, aqui, nós temos um caso muito emblemático. Nós temos o caso de uma mãe, de uma mulher que já tinha feito um dia o caminho até o cemitério. Porque o texto diz que ela era viúva. É isso? Pode cortar aqui. Diz que ela era o quê? Viúva. Se ela era viúva, ela já tinha ido levar o seu esposo aonde? No cemitério. Pode tirar o fundo, viu? Você sabe qual era a consequência de uma mulher que perdia o esposo naquela época? Quem sabe? Qual era a consequência de uma mulher que perdia o esposo naquela época? Era uma situação de extrema humilhação, preocupação, tristeza, dor profunda. Agora, eu disse que o caso era emblemático porque ela não era apenas uma viúva. Agora ela também faz de novo o caminho para o cemitério, agora para enterrar o seu filho único. O seu filho único. Se o Antônio quiser ajudar. Ela foi enterrar o seu filho único. E agora, a situação dela que já era ruim, a situação de quem ainda tinha alguma esperança, agora a esperança fez o quê? Ruiu. A esperança agora foi embora. Porque a Bíblia não fala a idade que tinha. Mas independente da idade, ela tinha a esperança de que o filho cuidaria dela na sua velhice. Mas agora essa esperança também foi embora. Naquela época as mulheres não vendiam Avon. Não tinha Natura para vender para ganhar um troquinho. Não tinha naquela época. Não dava para fazer um biquinho de faxina em algum lugar. Não havia esse tipo de recurso. E se havia, a gente não conhece. Porque a obrigação era do esposo sustentar, a obrigação era do filho sustentar. E agora ela tinha perdido. Tinha uma pessoa na Bíblia que conhecia bem essa situação. Quem foi? Noemi. Noemi, ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. E ela se tornou uma mulher humilhada, ela se tornou uma mulher desonrada, ela se tornou uma mulher triste. E eu não estou dizendo que as irmãs que cuidam hoje sozinhas do seu filho, pelo amor de Deus, hoje vocês sejam desonradas, não. Porque a sociedade mudou, graças a Deus, o mundo mudou, graças a Deus. Pelo contrário, a mulher que hoje educa, cria o seu filho sozinha, mas claro que teve sabedoria, né? Essa mulher, hoje ela é exaltada, e principalmente por Deus. Quando você cuidou do seu casamento, quando você cuidou. Mas hoje você perdeu o marido, ou não conhecia Jesus quando você se separou. A situação é outra. E nós temos que levar isso em consideração. E Deus vai cuidar. Deus vai te ajudar. Deus vai dar a sabedoria que você precisa ter como pai, como mãe, como pai. A regra é, os maridos largam os filhos, vão embora, arrumam outra mulher, deixa a mulher cuidando dos filhos com toda a responsabilidade, ainda que dê um dinheirinho mensal, nunca o suficiente para cuidar, claro, né? Mas a responsabilidade fica com a mulher. São raros os casos que o marido é que assume, e nós temos aqui na igreja casos assim. O marido assumiu a responsabilidade, porque a esposa era totalmente irresponsável. E é claro que eu não vou citar, né, pessoa. Mas Deus ajuda. Só que não é para ser o quê? Não é para ser o quê?
assim. Não é para ser dessa forma. Já estou quase encerrando. Ela já sofria a dor da perda do marido, sofria a dor da perda do filho e já estava começando, já no caminho do enterro, sentir a dor da humilhação, da preocupação, porque naquele momento de dor tinha uma multidão junto. Mas você acha que a multidão ia estar junto depois? A multidão ia estar lá na porta. Eu fiz já, infelizmente, muitos ofícios fúnebres, muitos mesmo. E eu sempre falo nos ofícios fúnebres, nos enterros. Agora está todo mundo aqui junto, aquela multidão. Mas depois a pessoa vai ficar o quê? Sozinha. Durante um tempo, morre um parente de alguém da igreja, eu estou falando como pastor, hein? Durante um tempo, 1 mês, 2, 3, a gente lembra. Puxa, daqui a pouco, a gente não lembra mais. Isso acontece até com as nossas perdas, muitas vezes, é ou não? Quem dirá dos outros? Mas se a pessoa estiver firme com Jesus, ela vai ter tudo o que ela precisa para suportar, para passar por aquilo. Tem uma pessoa que sabe bem a dor da mãe que perde um filho, a dor de um pai que perde um filho. Tem uma pessoa que conhece bem todos os tipos de dores. É Deus. Mas tem algo que homens e mulheres têm em comum. Todos vão passar, em algum momento, por uma dor muito, muito grande. E dor dá para mensurar? Dor dá para medir? Tanto homens como mulheres. Mulher com seus sentimentos, com as suas emoções. Homens com seus sentimentos, com as suas frustrações. Você sabe qual é a maior humilhação, penso eu, para um homem, para um pai? Não conseguir sustentar a sua família. Eu já tive momentos na vida que faltou o dinheiro para levar o alimento para casa. Acredite você ou não, para mim não teve humilhação maior, não teve, do que eu não ter como ajudar e levar comida para os meus filhos. Graças a Deus que a gente tem amigos e tem famílias que olham, que perguntam. Mas irmãos, não tem humilhação maior. É um sentimento de frustração e de vergonha terrível. Terrível. Então, homens e mulheres passam por dores, mas o Senhor conhece todas as dores. Deus conhece todos os sofrimentos e todo tipo de sofrimento. Olhe para cá, não se distrai não. E Ele tem o remédio para curar todas as dores. Jesus é o remédio para curar a dor e acabar com o sofrimento. Mesmo a mais terrível dor, mesmo o mais terrível sofrimento. Só Deus tem o poder para restaurar as forças, a alegria, a paz. Deus sabe a dor que cada um pode suportar. Deus conhece a sua dor, não importa quanto tempo você esteja sofrendo. Jesus não estava a caminho de Naim por acaso. Quem sabia? Jesus não estava a caminho de Naim por acaso. O significado de Naim é lugar de aconchego. O significado de Naim é lugar de conforto, segurança. Quem escolhe, quem tem, eu não sei onde você mora, não sei se você gosta do lugar, do bairro onde você mora, mas quem aqui gostaria de morar num lugar, num bairro onde há conforto, onde há segurança, onde não haja o funk tocando a noite inteira? Quem gostaria de morar num lugar assim? Deixa eu ver, quem gostaria? Num lugar bacana, bonito, quem gostaria? Onde os filhos pudessem brincar na rua, quem gostaria? Naim era esse lugar. Sabia?
Naim era esse lugar, lugar de segurança, lugar de conforto, lugar de talvez, essa mulher cujo nome não é citado, escolheu morar naquele lugar que traria o quê? Segurança, que traria conforto, que traria aconchego para os filhos, para si mesmo. Mas a segurança está no lugar, a paz está no lugar, o conforto está no lugar onde você mora. A segurança está em Deus. A nossa fortaleza é Deus. É Deus quem cuida, é Deus quem livra, é Deus quem protege. Basta que para isso nós estejamos com Ele. Ele é o lugar de segurança. Ele é o lugar de aconchego. Ele é Naim. Ele é o El Shaddai. Ele é o Elohim. Ele é o Emanuel. Ele é o Jeová Nissi. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Jeová Rafá. Tudo é Ele. Ainda que eu esteja passando pela maior guerra e a maior tribulação da minha vida, e já passamos por muitas, o meu lugar de conforto, o meu lugar de segurança sempre foi o Senhor. Eu nunca me sinto tão bem, eu nunca me sinto tão protegido, tão seguro como quando eu me ajoelho para falar com Deus. Irmãos, quando eu me ajoelho para falar com Deus e eu coloco um louvor para tocar, este momento é o lugar onde eu sei que nada pode me atingir. É o melhor lugar que existe. Jesus não foi para Naim por acaso. Nada que Jesus faça é por acaso. O dia que você teve encontro com Jesus, seja aonde tiver sido, não foi o acaso. O dia que eu conheci Jesus, que o carro do pastor Cícero parou na minha porta, eu com a garrafa de cerveja em cima do muro, passando por uma das maiores crises da minha vida, Jesus veio ao meu encontro e não foi o acaso. Você não está por aqui hoje por acaso. Você não está aqui hoje porque você foi convidado, você não está aqui hoje porque o seu filhinho, você não está aqui hoje porque não. Foi Jesus quem te trouxe, ainda que você não entenda. Porque Ele quer ter um encontro comigo, Ele quer ter um encontro com você. Jesus teve um encontro comigo há quase 29 anos atrás e eu nunca mais esqueci. Eu nunca mais esqueci. Foi marcante. Foi um divisor de águas. Depois que eu tive um encontro com Jesus, eu nunca mais saí da presença dEle, eu nunca mais desviei, ainda que os primeiros 2 anos eu tenha sido muito resistente. Ainda que os 2 primeiros anos eu tenha sido totalmente resistente. Jesus não apareceu na minha vida como obra do acaso. Ele sabia onde ia estar. Ele sabia a dor que eu ia passar. Ele permitiu. Não que Jesus não quisesse estar comigo antes. Ele tentou várias vezes antes. Ele mandou muitos mensageiros antes. Mas eu não valorizei a mensagem nem o mensageiro. Porque eu acreditava que eram homens falando. Isso é coisa de fanático. Isso é coisa de religioso. Isso não tem nada a ver com Deus. Eu tenho Deus dentro de mim. Eu estava lembrando esses dias, a gente estava indo levar a minha mãe. Estava eu, minha esposa, meu cunhado e a minha irmã. Fomos levar a minha mãe para comer. Né? E foi uma tarde muito gostosa. E no caminho a gente dizia. A minha mãe tinha colado no vidro do guarda-louça. O guarda-comida. Era guarda. Quem lembra da época do guarda-comida? Aquele armário com o vidrinho onde ficavam os copos, aquele vidrinho que corria. Era o guarda-comida. No guarda-comida tinha o lugar dos copos. E no vidrinho estava escrito lá uma frase que eu decorei desde criança.
Jesus está comigo, comigo Jesus está. Eu tenho Jesus por mim, contra mim ninguém será. A minha mãe tinha esse adesivo colado no vidro. E coisas de Deus são marcantes na vida das crianças, irmãos. Qualquer coisa pequena a respeito de Deus que é introduzido no coração da criança fica marcado. E ela nunca se esquece. E em qualquer lugar que eu ia, quando alguma coisa acontecia, eu lembrava daquela frase: Jesus está comigo, comigo Jesus está. Eu tenho Jesus por mim, contra mim ninguém será. Era como um mantra que eu pronunciava, recitava, mas ficou gravado porque era de Deus. Quantos pais têm negligenciado colocar no coração dos seus filhos coisas que o protegerão pelo resto da vida? Quantos pais e mães têm negligenciado falar de Deus, trazer os seus filhos na igreja, que é o que realmente vai os proteger durante toda a sua vida? Jesus não se encontrou comigo o dia que o nosso filho morreu. Eu é que me encontrei com ele. Ele já tinha vindo ao meu encontro muitas outras vezes, mas eu rejeitei. Isso é coisa de louco, isso é coisa de fanático. Isso é coisa de igreja, isso é recado para mim, isso é coisa de homem. Que conversa é essa? Isso é coisa de homem. Se eu não tivesse lá, nem ia falar nada disso. Depois você vem aqui ler o meu esboço. Se nós tivéssemos aberto o coração, é que eu estou com a minha mensagem aqui e aqui, eu estou de óculos novo, eu não sabia em qual que eu ia conseguir ler melhor, e eu deixei salvo no celular. Se nós tivéssemos aberto o coração antes, todas as vezes que Jesus veio ao nosso encontro, porque teve dessas vezes todas uma que nós aceitamos. Que nós dissemos: tá bom, Senhor, eu aceito sentar contigo hoje, eu aceito te ouvir hoje, eu te quero hoje. Esse dia ficou marcado, mas os outros dias que nós esquecemos, quantas vezes Deus mandou dizer, quantas vezes Ele mandou falar, ficou marcado para Ele. Todas as tentativas de nos conquistar, ficou marcado, registrado. E um dia nós vamos saber. Se nós tivéssemos aberto o nosso coração antes, muitas dores teriam sido evitadas. E agora eu falo não apenas com mães, mas com homens, mulheres, jovens. Jesus nunca chega atrasado. Ele já está lá antes do problema acontecer. Quando o filho dela morreu, ele já sabia: preciso ir para Naim. Ela vai chorar por um tempo. Ela já chorou a perda do marido. E ela vai precisar chorar a dor de a perda do filho por um tempo. Para que depois ela tenha um encontro e valorize o meu encontro. Às vezes Deus precisa deixar a gente passar por dores, para quando Ele vier ao nosso encontro, a gente valorizar e nunca mais esquecer. Eu não lembro todas as vezes que Jesus quis ter um encontro comigo, e que mandou um profeta, e que mandou uma palavra, e que eu ouvi uma coisa no rádio ou na televisão, eu não lembro. Mas o dia da dor, eu lembro. O dia da dor que Ele veio se encontrar comigo, eu nunca mais esqueci. Eu espero que, para vocês que estão aqui, que ainda não sentiram a dor como nós sentimos, não precise sentir para ter um verdadeiro encontro com Jesus. Que hoje seja esse dia. Que hoje seja o dia de dizer: puxa, eu reconheço, Deus me deu um dom de ser mãe. Deus me deu um privilégio de ser pai. Deus me deu o privilégio de ter uma mãe. Deixa eu valorizar isso hoje. Deixa eu voltar atrás com meus conceitos, os meus preconceitos. E deixa eu fazer a coisa direito a partir de agora. Porque senão, um dia a dor virá. E esse encontro é um encontro antecipado, para que a dor não venha. Para que a dor não chegue. Ou se, quando ela chegar, você esteja pronto para passar por ela.
Eu não estava pronto para passar por aquela dor naquela época. Minha mulher não estava pronta, por isso doeu mais. Mas agora eu estou pronto para ter um encontro com Ele, qualquer dia desse. Porque a Bíblia diz que nós vamos nos reencontrar. E vai ser lindo. Vamos nos reencontrar com meu pai, vamos nos reencontrar com meu irmão. Vou me reencontrar com meu avô, que morreu aos 95 anos e ouviu falar de Jesus antes de falecer. Vou reencontrar com meu cunhado, que falamos tantas vezes de Jesus para ele, mas ele entregou o coração para Jesus no aeroporto enquanto falecia. Vamos nos reencontrar. Mas que você tenha um encontro com ele agora. Para que amanhã o seu filho não sofra. Para que amanhã você não sofra ver o seu filho onde você não gostaria de ver. Passar pelo que você não gostaria de passar. Para que você não veja sua mãe ou seu pai viver. Você sabia que pai e mãe definha de ver o filho não estar na presença de Deus? Quem sabia? Aquilo vai matando o pai por dentro, a mãe por dentro. Pode não falar. Às vezes o pai não fala, a mãe não fala porque ama, né? Mas aquilo, para um pai que ama a Deus, para uma mãe que ama a Deus, aquilo vai consumindo por dentro. Vai consumindo. Jesus não chega atrasado, assim como ele não chegou atrasado no enterro de Lázaro. Se o Senhor tivesse vindo, ele não teria morrido. Mas ele precisava morrer para que o encontro fosse mais poderoso. Às vezes a doença precisa vir para o milagre acontecer, o encontro ser mais poderoso. Só que não precisava acontecer a morte. Não naquele momento, não tão cedo. Mas ela vem às vezes por causa da teimosia. Ou do pai, ou da mãe, ou do filho. Mas a morte física não é a pior. A espiritual é a pior. Porque a morte espiritual é morrer duas vezes. É morrer física e espiritualmente. E aí essa não tem conserto. Essa não tem conserto. Não tem mais jeito. Jesus ficou conhecido depois que eu o conheci. Espera aí, pastor, você está querendo dizer que Jesus ficou mais famoso depois que ele te conheceu? É. Quer dizer que Jesus precisava de você para se tornar conhecido? Não. Mas depois que ele teve um encontro comigo, que eu tive um encontro com ele, a minha família ficou conhecendo ele, de verdade. Minha família não conhecia. Os meus amigos tiveram um encontro com ele e ficaram conhecendo porque eles achavam que conhecia. Os meus vizinhos tiveram um encontro com Deus porque eu conhecia Deus e eles achavam que conhecia. Meus amigos, meus irmãos, Jesus tem que ficar famoso através da sua vida, irmão. Porque quando eu tive um encontro com Jesus, eu me tornei mãe. Como assim, pastor? Eu gerei filhos no ventre espiritual. Eu me tornei um gerador de vidas. Quando você tem Jesus de verdade, você gera vidas para Jesus. Você se torna pai e mãe de pessoas. Quando a gente estava a caminho daqui, antes de encostar o carro, meu filho estava dirigindo e a gente estava subindo aquela rua. Enquanto a gente subia, estava ouvindo louvor e Deus colocou no meu coração. Diz que pai é o que cria, não é verdade? É ou não? Mãe também, muitas vezes é quem? E aí Deus colocava no meu coração, diga para a igreja, para eles se tornarem pais e mães adotivos, de almas, dentro da igreja, fora da igreja. Tem pessoas precisando ser adotadas urgentemente, ser amadas, serem ouvidas, serem entendidas, respeitadas. E nós precisamos ser pais, mães espirituais. Você precisa ser. Eu tenho filhos na carne, filhos biológicos, mas eu me orgulho de ter muitos filhos espirituais. E de amar, e de me preocupar todos os dias com eles.
de querer saber o que se passa com eles. E é tão bom, irmãos, porque a gente tem um monte de gente para orar por nós. De vez em quando tem filho dando presente, filho que não foi gerado nas entranhas espirituais, que não foi gerado nas entranhas físicas, biológicas, mas foi gerado nas entranhas espirituais. E é tão maravilhoso, irmão, ver a preocupação desses filhos com a gente muitas vezes. Tem uns que chamam a gente de paizinho. Aí manda mensagem: estava com o nariz quebrado, o que foi? Teimosia de novo? É tão bom, irmão. É tão bom. Mas tem gente que não sabe o que é isso. Quando Jesus disse: quem não negar pai e mãe não é digno de mim. Quem não deixar filho por amor de mim, não é digno de mim. Essas pessoas normalmente não conseguem gerar filhos espirituais. Não conseguem. Porque não é para parar de preocupar com os filhos. Não é para parar de se preocupar com a família. Mas é para se preocupar com o reino. Eu dizia que muitas vezes eu queria estar com a minha mãe, mas Deus me colocou um amor tão grande pelo reino, que ela já vive no reino. E eu amo estar aqui. E hoje eu estou muito feliz que ela está aqui. Hoje é um presente, minha irmã, minha mãe estar aqui. Mas ainda que elas não estejam, elas vão estar aqui. E Deus vai estar também. E onde Deus estiver, nós vamos estar sempre juntos. Coloque Deus sempre em primeiro lugar. E quando a sua mãe precisar, Ele vai estar lá para cuidar dela, ainda que você não esteja. Amém? Seu filho, você não vai acompanhar ele sempre, mas se você colocar Deus em primeiro lugar, Ele vai estar cuidando do seu filho, ainda que você não esteja lá. Vai dar sempre tudo certo quando nós buscamos o verdadeiro amor de Deus nas nossas vidas. E eu já encerro. Jesus ficou conhecido através de mim, porque Ele curou a minha dor. Num dia de luto, no dia de enterro. Ele curou a dor da minha esposa, que gerou 9 meses, no dia de luto, no dia de enterro. Ele curou a nossa alma. Eu espero que ninguém tenha que passar por isso. Eu desejo mesmo. Que você não precise passar por isso. Que você não tenha que passar pela dor de uma perda tão grande para você entender que Deus tem que estar em primeiro lugar. Depois que a gente entender isso, tudo bem. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que hoje Deus quer tirar a dor que você traz dentro do coração há muito tempo, seja ela qual for. A perda de um ente querido, a perda de um amor, a perda de um emprego, a perda da saúde. Não importa. Um sentimento que se arrasta por anos. Um sentimento que se arrasta por anos do teu pai ter te deixado, da sua mãe não ter te valorizado como você merecia, do seu filho não ter cuidado de você ou não estar com você quando você precisa. Porque para estar com o pai é quando precisa, é o dia mais importante. Mais importante do que o dia das mães, mais importante do que o Natal, mais importante do que qualquer outro dia, é você estar todos os dias, ligar todos os dias, estar na hora que eles mais precisam de você. Esse que é importante. Mas Deus quer tirar. Eu peço que você se coloque de pé. Peço que você feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Pode fechar. Não fique com medo não. Eu não sei se você tem no seu coração alguma tristeza, algum ressentimento, alguma dor,